Continuando ainda falando sobre o espaço urbano, no texto O Espaço Urbano de Roberto Lobato Corrêa, de qual vocês já têm o material em mãos, né? Bom, já falamos que vocês, para Roberto Lobato Corrêa, a cidade pode ser considerada como espaço urbano que pode ser analisado como um conjunto de pontos, linhas e áreas. Pode ser abordado a partir da percepção que seus habitantes ou alguns dos seus segmentos têm do espaço urbano e de suas partes. Outro possível modelo ou modo de análise considera-o como forma espacial em suas conexões com estrutura social, processos e funções urbanas. Por outro lado, ainda, o espaço urbano, como qualquer outro objeto social, pode ser abordado segundo o paradigma de um consenso ou de conflito. A maior parte, então, do estudo que estamos fazendo com vocês, nós temos a preocupação de analisar essas formas espaciais das cidades brasileiras, ok? Então veja aí, o slide já está fazendo a afirmação, a própria afirmação. O espaço da cidade é o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com a justa posição de casas, edifícios e atividades práticas e econômicas, sociais e culturais. O espaço da cidade é uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas e um lugar de visões de mundo e de mediações culturais. Tá? Bom, e aqui nós temos o espaço urbano segundo a concepção do nosso sistema econômico capitalista, do qual nós vivemos. Tá? Então, o espaço urbano é um espaço que é economicamente produzido, mas socialmente vivenciado. Segundo Roberto Lobato Corrêa, é o espaço apropriado e transformado com base em ações racionais e afetivas. Constitui-se no conjunto de diferentes usos da terra justapostos, né? Justapostos entre si. E o que define essas áreas estarão relacionados com o centro da cidade, as áreas de atividades econômicas, as áreas residenciais. Tudo isso que está relacionado com a ideia do que é lucro, né? Então, este é um complexo de conjuntos de uso da terra que, na realidade, nada mais é do que uma organização espacial fragmentada, compreendido como um conjunto de símbolos e um local de campo de lutas, principalmente envolvendo as classes sociais, já que as pessoas que vêm morar na cidade não são só pessoas da classe A rica, mas são todos os tipos de pessoas e de classes predominantemente mais baixas economicamente. Então, o que é esse espaço urbano, né? Nós já falamos com vocês, esse espaço urbano é um espaço que é delimitado, é o espaço onde se vive, as pessoas vivem na cidade, é um espaço onde se realizam os negócios que surgiram diante dos fatores atrativos e repulsivos, dos quais falamos com vocês sobre esses fatores no slide passado, ou na videoaula passada, né? Esse espaço urbano, ele se desenvolveu muito devido ao processo de urbanização, que nada mais é do que o próprio processo de crescimento das cidades, que é uma marca registrada da modernidade ou pós-modernidade. As cidades nos últimos 50, 60 anos têm quadruplicado em algumas delas o seu tamanho. E isso é uma configuração deste processo urbano. Tá? E tudo isso é um reflexo condicionante da sociedade, que é dividida
em áreas residenciais segregadas. Então nós temos nas cidades bairros de luxo, bairros com casas com primeiríssimas qualidades, condomínios fechados, e nas periferias submoradias, né? Guetos, favelas e etc. Tá? Também é um reflexo das ações acumuladas ao longo da história. Uma cidade é o que é o seu contexto sócio-histórico, o seu contexto produtivo. Muitas dessas cidades aí eram frutos de atividades econômicas diversas, do comércio, da indústria e assim por diante, né? E lógico, segundo a visão de Roberto Lobato Correia, que tem uma visão um pouco, vamos dizer assim, marxista, o espaço urbano é fundamentalmente desigual e extremamente mutável, um campo de lutas onde a sociedade, o povo da classe mais baixa, tem que o tempo todo estar estão em conflitos, principalmente com a população da classe mais alta. Tá? Então, podemos definir como o espaço urbano como um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo e produzidas por agentes que produzem e consomem esse espaço, né? E aí vem a pergunta: quem são esses agentes sociais que fazem e refazem as cidades? Então, o autor o autor do texto, ele nos fala que existem pelo menos 5 agentes sociais. Esses agentes sociais são os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos socialmente excluídos. E assim emerge nessa discussão ainda outra pergunta: que estratégias e ações concretas desempenham no processo de refazer e fazer a cidade, no papel delimitado por cada um desses agentes, né? Então, vejam, esses agentes, eles trabalham literalmente na reorganização espacial. Em que sentido? Nas novas áreas do próprio espaço urbano, na densificação do uso do solo, na deterioração de certas áreas, na renovação urbana, na relocação diferenciada da infraestrutura, na mudança do conteúdo social e econômico de determinadas áreas. E aí nós temos, em síntese, aquilo que nós já falamos aí para vocês, de quem produz esse espaço urbano, né? Então vamos falar rapidamente de cada um desses agentes, né? O primeiro desses agentes são os grandes proprietários industriais e as grandes empresas. Eles são chamados também dos proprietários dos meios de produção. Eles são os grandes consumidores do espaço, instalam-se em áreas próximas às áreas proletariadas, modelam a cidade e operam decisivamente na localização de outros usos da terra, né? Esses proprietários industriais e das grandes empresas comerciais, em síntese, são, em razão da dimensão de suas atividades, os grandes consumidores de espaço, pois necessitam de terrenos amplos, baratos, que satisfaçam os requisitos locacionais pertinentes às atividades de suas empresas, que precisam estar junto aos portos, às linhas férreas, aos locais de amplas acessibilidades à população, onde haja uma rede muito grande de comércio e assim por diante, né? Porém, as relações entre esses proprietários dos meios de produção e a terra urbana são muito mais complexas. A especulação fundiária tem duplo sentido. De um lado, onera os custos da expansão na medida em que esta pressupõe terrenos amplos e baratos. Do outro, o aumento dos preços dos imóveis resultantes do grande aumento de preço da terra, que atinge os salários da força de trabalho.
É importante também considerar que os conflitos entre os proprietários industriais fundiários não mais constituem algo absoluto como no passado. E isso se deve ao desenvolvimento das contradições entre capital e trabalho, a própria burguesia, que procura adquirir terras, de modo que a propriedade passou a ter um significado maior no processo de acumulação. A propriedade na terra passa a ser um pré-requisito fundamental para a construção civil, que por sua vez desempenha papel extremamente importante no capitalismo, amortecendo áreas de atividades industriais, né? Então, então, nas grandes cidades, onde a atividade é expressiva, atividade comercial, industrial e fabril é expressiva, a ação espacial dos proprietários leva à criação de amplas áreas fabris em setores distintos das áreas residenciais nobres, onde mora a elite, porém próximo às áreas proletárias. Deste modo, a ação deles modela a cidade, produzindo seu próprio espaço, interferindo decisivamente na localização de outros usos da terra, né? E aí nós temos aí a urbanização de status, uma melhoria das qualidades do uso do espaço urbano, principalmente por meio daqueles que são detentores dos meios de produção, onde procuram modificar o status natural de determinadas áreas, que geralmente são muito bem localizadas e valorizadas por amenidades físicas, né, e fazendo com que esse processo urbanístico melhore consideravelmente. Nós temos também esses mesmos agentes trabalhando na urbanização popular, mesmo essas que são muito mal localizadas e sem amenidades, e serão realizados os loteamentos ali para atender uma demanda dentro de uma classe específica, né? Pois bem, nós temos aí os proprietários fundiários, que são os proprietários da terra que atuam no sentido de obter maior renda fundiária das suas propriedades, interessando-se em que essas terras tenham o uso mais remunerador possível, especialmente o uso comercial ou residencial de status. Eles estão muito interessados no valor da troca, muito interessados no valor da troca da terra e não no seu valor de uso. Alguns dos proprietários fundiários, os mais poderosos, poderão até mesmo ter as suas terras valorizadas através do investimento público em infraestrutura, especialmente a viária. A demanda das terras e habitações depende então do aparecimento de novas camadas sociais que tenham rendas capacitadas a participar do mercado de terras e habitações. Depende ainda da política de que o Estado adota para permitir a reprodução do capital como reforço ao aparelho estatal pelo aumento do número de funcionários e através da ideologia da casa própria. Os diferenciais das formas de ocupação urbana na periferia assumem, em relação ao uso residencial, o seguinte: urbanização de status, como já falamos, e urbanização popular, variando de acordo com a localidade da terra. Também nós temos os promotores imobiliários, que entende-se como um conjunto de agentes que atuam, realizam parcialmente ou totalmente as seguintes operações, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês as seguintes operações: a incorporação, o financiamento, o estudo técnico, a construção, a produção física do imóvel e a comercialização ou transformação do capital mercadoria em capital dinheiro, agora crescido de lucros, né? E quais são essas estratégias? São várias e aqui nós elencamos algumas delas, né? Então, por exemplo, o objetivo produzir
habitações com inovações, com valor de usos superior às antigas, obtendo, portanto, um preço de venda cada vez maior, o que implica a exclusão das camadas populares. Tá? E aí tem várias dessas estratégias que nós não vamos aqui falar com vocês. O outro agente é o Estado. Né? O Estado atua na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido muito complexa e variável, tanto no tempo quanto no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte constituinte. Tá? Então, o Estado ele dispõe de um conjunto de instrumentos que pode empregar em relação ao espaço urbano. São os seguintes: direito de desapropriação e precedência na compra de terras, regulamentação do uso de solo, controle da alimentação dos preços e limitação dos preços das terras, limitação da superfície da terra em que cada um pode se apropriar, impostos fundiários e imobiliários que podem variar segundo a dimensão do imóvel, uso da terra e localização, taxação de terrenos livres, mobilização de reservas fundiárias próprias afetando o preço da terra e orientando especialmente a ocupação do espaço, investimento público na produção do espaço através de obras de drenagem, desmontes, aterros ou implantação de infraestrutura, organização de mecanismos de créditos à habitação e a pesquisas, operações, testes, como materiais e procedimentos de construção, bem como controle de produção de mercado. Né? E aí está isso tudo que nós falamos com vocês, está linkado neste slide. E por último, os grupos sociais excluídos, que são aqueles que não possuem renda para pagar o aluguel de uma habitação digna e muito menos para comprar um imóvel. Este é um dos fatores que, ao lado do desemprego, doença, sobrenutrição, delineiam a situação social dos grupos excluídos, que moram em cortiços, em sistemas de autoconstrução, em conjuntos habitacionais fornecidos pelo agente estatal e em condições degradantes nas favelas. Né? Vejam bem, essas três possibilidades habitacionais que citamos aí pressupõem uma vinculação ao agente sem, no entanto, ocasionar a transformação da camada da população excluída em agente modelador do espaço urbano. Na produção, por exemplo, da favela, em terrenos públicos e privados, que os grupos sociais excluídos tornam-se efetivamente agentes modeladores. A ocupação desses terrenos que lhe dão ensejo à criação de favelas é uma forma de resistência à segregação social e à sobrevivência ante a absoluta falta de outros meios habitacionais aparentemente desprovidos de qualquer elaboração espacial. As favelas acrescentam uma lógica que inclui proximidade, que inclui a proximidade a mercados de trabalho. Ok? E aí é muito interessante vocês darem uma olhada nisso aqui, nessa outra parte, na segunda parte desse estudo das formas espaciais. Ok? Então, por hoje nós vamos ficar aqui. Importante que vocês continuem lendo o texto disponibilizado para vocês sobre o espaço urbano, ok? E façam as atividades propostas. Muito obrigado. Este é material também de prova. Muito obrigado e até a próxima.